Deus amado e santo, nós louvamos ao Senhor nessa noite, bendizemos o teu santo nome. Nós nos alegramos, ó Pai, em estarmos reunidos, Senhor, diante do Senhor, entoando louvores, orando, buscando a tua face, cultuando a ti, ó Pai, o único Deus soberano, o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. É um prazer, ó Pai, estar aqui diante da tua presença. Nós clamamos ao Senhor nesse momento, pela tua graça sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos ilumine, nos ajude na compreensão da tua palavra, que o Senhor, ó Pai, ministre os nossos corações e que possamos sair daqui alimentados, ó Deus, pelo Senhor, em nome de Jesus. Me use como instrumento em tuas mãos, ó Pai, para que haja edificação nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu convido-os a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Nós vamos ver dos versos 36 ao 50. Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 50. Nós vamos falar hoje um pouco sobre amor. Você já parou para pensar se existe alguma maneira de nós medirmos a intensidade do nosso amor por alguém? Será que tem como medirmos a intensidade do nosso amor por outra pessoa? Como será que Deus mede o nosso amor por Ele? E como é que nós podemos medir o nosso amor por Deus? E esse texto que nós vamos ler nessa noite vai nos dar um norte sobre isso e o quão importante é nós amarmos ao nosso Deus e demonstrarmos esse amor por Ele também. Então vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36, diz o seguinte: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós vamos fazer a meditação nesse texto, pegando alguns versículos, vamos por partes, para a gente compreender o todo e depois trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro a gente vê aqui nessa narrativa de Lucas que um homem, um fariseu chamado Simão, convida Jesus para jantar em sua casa. Isso não era algo tão comum naquele tempo, né? Não se convidava qualquer pessoa para jantar na sua casa. E isso já demonstra que Simão, o fariseu,
ele tinha algum respeito pela pessoa de Jesus. Não quer dizer que ele queria se render aos pés, nada disso. Nós sabemos o que os fariseus buscaram fazer durante o ministério de Jesus. Eles queriam encontrar alguma falha em Jesus. Eles tinham toda uma artimanha por trás quando se aproximavam de Jesus, procurando algo para que eles pudessem acusar Jesus. Mas Simão, ele convida Jesus a entrar na sua casa, convida-o a jantar e demonstrando respeito e educação por Jesus. Só que esse respeito e educação por Jesus, que primeiramente ali Simão demonstra, fazendo esse convite a Jesus, esconde algo por trás que estava no coração dele. E era algo que externamente não se podia ver, mas o Senhor Jesus, ele já conhecia. Nós vemos que no versículo 40, esse fariseu inclusive chama Jesus até de mestre, Mas por trás disso tudo, ele estava escondendo no coração dele que ele não estava disposto realmente a se render aos pés de Jesus. Existia algo por trás daquele convite que ele fez ao mestre. Então, a gente vê na história que o que ele esconde em seu coração por trás desse convite é um pouco de hipocrisia e incredulidade no seu coração. E a narrativa continua nos mostrando que enquanto Jesus está à mesa ali jantando, aparece uma nova personagem nessa história. Aparece uma mulher que a palavra chama de pecadora, uma mulher pecadora. E ela vai por detrás de Jesus e ela se prostra aos pés de Jesus e ela começa a chorar nos pés de Jesus. E ela chora nos pés de Jesus e ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Quando a palavra diz que aquela mulher era uma pecadora, aquela mulher ela era uma prostituta. E ela quebra todos os protocolos fazendo isso que ela fez. Ela era uma mulher, ela era uma prostituta e ela entra na casa de um fariseu sem ter sido convidada. Simplesmente por saber que o Senhor Jesus estava ali naquela casa. Ela entra e ela vai até Jesus. Aquela mulher, certamente, e a ação dela em se prostrar aos pés de Jesus e chorar, esse choro significa um choro de arrependimento. Aquela mulher estava arrependida e não sabemos como, mas ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o que ela estava buscando e ela estava ali diante do Senhor buscando o perdão dos seus pecados. Ela sabia que ela era pecadora. Ela não queria mais continuar naquela vida que ela vivia, mas ela queria ser transformada. E ela sabia que somente Jesus poderia fazer isso por ela. E ela não se importa de quebrar os protocolos. Ela entra na casa daquele fariseu, se rende aos pés de Jesus e começa a chorar. Às vezes a gente fica meio atrapalhado. Como é que ela vai por trás e começa a chorar diante dos pés de Jesus? Se lembrem que naquele tempo não se jantava como nós jantamos hoje, sentados numa cadeira, na mesa. Naquele tempo era aquela mesa baixa ali, próxima ao chão. As pessoas se sentavam em cima de um tapete, meio que de lado, se escorava numa almofada e iam ali sentados comendo. E Jesus ali com seus pés para o lado, a mulher chega, se prostra diante dos seus pés chorando e começa a secar aos pés de Jesus com os seus cabelos. A palavra nos mostra que aquela mulher também tinha em suas mãos um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso de cerâmica que era especificamente usado para guardar óleos e perfumes. E aquela mulher tinha esse vaso nas mãos com um unguento dentro. Era um óleo, um tipo de perfume que era caro. E aquela mulher também, ela usa aquele unguento e derrama aos pés de Jesus, ungindo os seus pés. Então, a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher, ela vai diante de Jesus e toda aquela ação dela é uma atitude de alguém que se coloca na posição de serva de Jesus. Os irmãos lembram que numa oportunidade, Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos. E os discípulos, num primeiro momento, ficaram horrorizados com aquilo, porque como é que o mestre está lavando os pés
né, dos servos, era para ser o contrário, mas Jesus estava ali se colocando numa posição de servo mesmo, ali lavando os pés dele. E aquela mulher, ela faz isso, ela se coloca numa posição de serva de Jesus, como alguém insignificante diante de quem Jesus era. Jesus é o Salvador da vida dela. Jesus era aquele, o único que poderia perdoar todos os pecados da sua vida. E quando a gente analisa a maneira que o anfitrião, o fariseu, tratou Jesus, né, com um simples respeito, convidando Jesus para jantar, e a gente analisa também a maneira como aquela pecadora, ela trata Jesus, nós olhamos para a nossa sociedade e nós percebemos que as pessoas, até os dias de hoje, continuam tratando Jesus como o fariseu tratou. As pessoas continuam tratando o Senhor Jesus apenas com um distinto respeito. As pessoas respeitam Jesus. Alguns até dizem que amam Jesus, mas detestam o cristianismo e muitas vezes detestam até os próprios cristãos. Nós vemos na nossa sociedade que até mesmo os descrentes, até mesmo os ateus, eles admitem que Jesus foi um bom mestre. Então não se admirem com a confissão daquele homem de chamar Jesus de mestre. Nos nossos dias, até os descrentes, até os ateus dizem que Jesus foi um bom mestre, que Jesus ensinou sobre o amor ao próximo, sobre honestidade, sobre verdade, sobre compaixão e sobre misericórdia. Só que eles fazem isso colocando Jesus como mais um dentre outros mestres. Eles não colocam Jesus como único, mas como mais um dos mestres. E esse respeito que eles têm por Jesus esconde nos seus corações a indisposição que eles têm de se dobrar aos mandamentos ensinados por Jesus para serem seguidos, e isso não pode ser chamado de amor. Jesus, ele ensinou muito mais do que essas pessoas dizem. Jesus nos deu mandamentos a seguir. Ele nos deu ordens para que nós pudéssemos obedecer. Só que os homens fogem da obediência disso e focam apenas nos ensinos de Jesus sobre amor, sobre honestidade, sobre verdade, e colocam Jesus no mesmo patamar de outros mestres que aparecem. E isso mostra que esses homens não têm verdadeiramente amor pelo Senhor Jesus. Se alguém respeita Jesus e não consegue falar mal de Jesus por causa do respeito que tem a ele, isso é bom, mas não é o bastante. Se nós não servimos a Jesus e não reconhecemos como Deus soberano, o Deus eterno, o Deus que tem autoridade sobre a vida, mesmo não falando mal de Jesus, esse alguém não o ama de fato. Amar é muito mais do que simplesmente respeitar o Senhor Jesus. Amar, para dizermos que amamos ao Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Volte um pouquinho na sua Bíblia, vá no capítulo 16 de Mateus, e nós vamos ver a confissão de Pedro. Mateus 16, 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
O amor por Jesus começa por essa confissão de quem ele é. E naquele momento, enquanto as pessoas diziam que Jesus era um simples profeta, era João Batista, era Elias, o Senhor pergunta a Simão Pedro e ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é que faz toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente amam a Jesus. Continuando a narrativa de Lucas capítulo 7, os versos 39 ao 40, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. A gente vê que no primeiro momento o fariseu demonstrava respeito por Jesus, mas agora, depois do ocorrido ali na casa, o fariseu agora ele estava julgando aquela situação. E veja que mesmo aquela mulher sendo uma pecadora, sendo uma mulher conhecida de todos, porque quando a mulher entrou na casa, Simão, ele já sabia quem era aquela mulher, ele não estava julgando a atitude daquela mulher, ele estava julgando Jesus. E a palavra diz que ele fez isso consigo mesmo, ele estava julgando Jesus em seu coração. Então, ninguém ali ouviu que aquele homem estava julgando acerca de Jesus. Ele estava falando consigo mesmo. E ele ali estava já afirmando: ele não é o Filho de Deus. Ele não é sequer um profeta, porque se ele fosse um profeta, ele não permitiria que essa mulher pecadora estivesse tocando nos seus pés. Isso não poderia acontecer. E aí, aquela mulher, né, quando ele fala aqui que a mulher tocando Jesus, a mulher lhe tocou. Esse tocou aqui que ele estava julgando tem uma conotação sexual. Enquanto aquela mulher estava demonstrando respeito e amor por Jesus, ele estava olhando aquela atitude como se aquela mulher estivesse se insinuando para o Senhor Jesus e julgando Jesus por estar permitindo aquela mulher fazer isto. Mas Jesus sabia o motivo de ela estar ali, aos pés dele, chorando, secando seus pés com seus cabelos e ungindo os seus pés com aquele unguento. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, porque é no nosso coração que nós negamos a Deus, é no nosso coração que nós desrespeitamos a Jesus. O nosso amor não pode ser medido pelo respeito externo que nós demonstramos ter pelo Senhor, porque esse respeito externo muitas vezes esconde aquilo que está dentro do nosso coração. O salmista, ele escreve no capítulo 14, verso 1, diz o insensato em seu coração. E o que é que ele diz? Não há Deus. É no coração que ele diz isso. E aquele homem, ele estava fazendo isso. Ele estava negando que Jesus era o Filho de Deus. E ele fez isso no seu coração. Nós precisamos pedir ao Senhor sempre que guarde o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Então, se para aquele homem ali, ele já chegou numa conclusão. Aquele fariseu, a partir daquele momento, já chegou numa conclusão. Para ele, se Jesus não é sequer um profeta, por estar permitindo a mulher estar tocando nele ali, sendo pecadora, quanto mais ser o Filho de Deus. Então ele já estava concluindo ali, é uma farsa. Ele não é, na verdade, nada do que ele diz que é. Mas aí Jesus se dirige a ele, ele estava diante de Jesus, que sonda os corações, sabia o que ele estava falando consigo mesmo no coração, nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. E Jesus olha para o fariseu e Jesus vai dar uma lição para aquele homem. Ele diz: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. E aí Jesus vai contar uma parábola para aquele homem. Ele diz no verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponham que aquele a quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste
bem. Jesus sabia o que aquele homem estava falando em seu coração, e aí Jesus vai contar essa parábola para esse fariseu, para que ele compreenda uma verdade espiritual que está por trás daquela história, né? Então, ele retrata dois homens que deviam a um credor, mas nenhum dos dois tinha com o que pagar. Nessa parábola, nós vemos uma primeira afirmação, é que existia uma dívida. Os dois homens deviam. Um devia 500 denários. O denário, nós sabemos que um denário era o pagamento de um dia de trabalho braçal naquele tempo. Então, esse homem devia 500 denários, 500 dias de trabalho, mais ou menos 1 ano e meio de trabalho, aquele homem devia ao credor. E o outro homem devia apenas 50, que é um pouquinho mais de 1 mês de trabalho. Mas veja que Jesus não foca na quantidade de quanto eles deviam. Um devia 500, o outro devia 50. Jesus está focando aqui que os dois deviam e nenhum dos dois tinham condições de pagar. A questão aqui é essa: um devia muito, o outro devia pouco, mas nenhum dos dois tinha condições de pagar. E o que foi que o credor fez? Perdoou aos dois. Independente do valor que cada um devia, o credor veio e perdoou aos dois. E aí Jesus faz uma pergunta ao homem, né? Qual dos dois o amará mais em consequência do perdão recebido? E interessante essa pergunta de Jesus, é que Jesus coloca aqui o amor como uma consequência do perdão, não o contrário. Jesus, ele não coloca o amor como uma causa para o perdão. Se fosse assim, nós não seríamos salvos por graça. O Senhor teria nos perdoado porque Ele viu o amor que nós tínhamos por Ele e aí Ele decidiu nos salvar. Mas Jesus diz que é o contrário. Por causa do perdão que a pessoa recebeu, ela passou a amar aquele credor. No caso, o que devia 500 denários passou a amar muito mais o credor do que aquele que devia apenas 50, justamente porque a sua dívida era maior. Então, é o perdão que cria o amor, e não o amor que cria o perdão. Não é o nosso amor por Deus que vai trazer o perdão dele a nós, mas é, primeiramente, a graça dele, né? É o amor dele por nós, e ele demonstrando a sua graça para o perdão dos nossos pecados, que vai nos fazer amá-lo. E nós precisamos ter essa consciência. João, ele escreve em 1 João, no capítulo 4, verso 19, justamente isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Quem nos amou primeiro foi o Senhor. Não fomos nós que o amamos primeiro. Um outro ponto aqui dessa parábola é justamente a incapacidade que os dois homens tinham de pagar a dívida. Então, a questão toda é essa. Um devia mais, outro devia menos, mas nenhum dos dois tinha como pagar. Veja que Jesus está falando isso para o fariseu e a mulher que está ali na frente dele também está ouvindo, né, Jesus comentando sobre isso. Então Jesus está fazendo uma certa analogia com a situação. O fariseu ali, nessa parábola, é o homem que devia 50 denários ao credor. Lembre-se que os fariseus, eles se orgulhavam, porque eram homens que diziam que cumpriam a lei, que obedeciam ao Senhor, que amavam a Deus, que oravam. E, por outro lado, tinha uma mulher ali que tinha muitos pecados. Era como aquele homem que devia os 500 denários ao credor. E Jesus, ele conta essa parábola justamente fazendo aquela analogia. E Jesus queria que aquele homem entendesse, olha, não importa que ela deva mais do que você. Jesus ali estava diante de um homem que era menos pecador e uma mulher que tinha muitos pecados. Mas Jesus estava querendo mostrar àquele homem, o que está em jogo aqui é que nem você e nem ela têm condições de pagar pelo pecado de vocês. E nós precisamos nos lembrar que quando nós pecamos contra Deus, independente do pecado que seja, nós estamos nos endividando com Deus. A cada vez que nós pecamos, é como se você estivesse contraindo uma dívida com o Senhor. E quanto mais você peca, mais essa dívida vai aumentando. E essa dívida precisa ser paga.
Só que nós não temos condições de pagar por essa dívida que nós fomos contraindo ao longo de nossas vidas. E aí entra o Senhor Jesus. Aí entra esse credor que, independente de quanto cada um devia, chegou e perdoou os pecados. É aí que entra Jesus na vida daquela mulher que chegou arrependida. O fariseu não queria perdão. O fariseu tinha segundas intenções ali naquele jantar, mas aquela mulher estava ali rendida aos pés de Jesus, querendo o seu perdão. Ela chorava porque sabia dos muitos pecados que ela tinha e ela queria ser transformada. E assim também, Jesus, ele fez na vida de cada um dos que aqui estão, que são salvos. Não importa quem você foi no passado, se você pecou muito, se você pecou pouco, o que importa é que nenhum de nós tínhamos condições de pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas Deus, demonstrando a sua graça, ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz no nosso lugar. E ali naquela cruz, ao final de tudo, quando Jesus diz tetelestai, que significa está pago, Jesus estava pagando essa dívida que nós tínhamos com Deus. E todo aquele que se apossar disso, todo aquele que crer que Jesus morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, a dívida está paga. Jesus pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. Precisamos ter cuidado, queridos, nas nossas vidas, como nós também enxergamos o outro. Aquele fariseu, ele tinha os seus pecados, mas por ele se achar santo, achar que era um fariseu, que não tinha muitos pecados, ele estava desprezando aquela mulher que estava aos pés de Jesus. E muitas vezes nós, por cometermos pecados leves, ou acharmos que sequer pecamos, que somos santos, olhamos para as pessoas que são mais fracas espiritualmente que nós, que andam pecando, às vezes cometendo alguns pecados mais esdrúxulos, a gente passa a desprezar essas pessoas. A gente às vezes pode até dizer, essa pessoa não merece nem ser salva. Olha o pecado que ela está cometendo. Precisamos ter cuidado para não olharmos para o nosso próximo com um olhar de superioridade, como aquele fariseu estava fazendo com aquela mulher, achando que os outros têm mais pecados do que nós e que são casos perdidos às vezes. Se lembrem que diante de Deus, não importa se você pecou muito ou se você pecou pouco, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ao final de tudo, todos nós estamos devendo a Deus e nós não podemos pagar essa dívida. E isso nos ensina que é justamente a compreensão do perdão que recebemos do Senhor Jesus é que vai influenciar diretamente o nosso amor por Ele. Por que será que tem pessoas que amam pouco a Jesus e tem outros que a gente olha assim, poxa, aquele ali ama a Jesus de verdade? Muitas vezes a diferença está aí. Aquele que você olha que é aquela pessoa ativa, que trabalha para Deus, que evangeliza com alegria, que está sempre aos pés do Senhor, que mantém uma vida de oração, que busca a santidade, aquela pessoa talvez tenha compreendido muito melhor do que você o perdão que ela recebeu. Só ela sabe aquilo que ela fazia no passado. Talvez aquela pessoa era uma pessoa como aquela pecadora ali. Ela sabia dos seus muitos pecados. E ela sabia que ela seria perdoada dos seus muitos pecados. A dívida dela com o Senhor era muito grande e ela foi perdoada. Então, quando nós compreendermos o perdão que nós recebemos do Senhor, o nosso amor por Ele aumentará. Muitas vezes nós não fazemos essa avaliação no nosso coração. Muitas vezes nós achamos, Deus me salvou, mas eu não cometia muitos pecados. Eu já passei uma fase na minha vida assim, por ter me convertido criança. Eu não aprontei na minha adolescência, não fui um adolescente que aprontei, que fiz coisas esdrúxulas. E numa fase da minha vida, o meu amor por Jesus parecia o tratamento do fariseu com ele, era apenas um respeito. Eu
não tinha dimensão do perdão que eu tinha recebido. Apesar de ter me achegado, de o Senhor ter me recebido, eu ainda sendo criança, eu não tinha dimensão do quanto eu já era pecador sendo criança e do perdão que eu recebi por Jesus. Mas quando o Senhor abriu os meus olhos e eu percebi o perdão dele na minha vida, isso fez toda a diferença. Isso mudou a minha vida. Isso mudou o meu modo de agir com o Senhor Jesus. Isso mudou o meu modo de enxergar a igreja, os irmãos, a minha própria vida, o meu relacionamento com o Senhor. E nós precisamos pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra o nosso entendimento. Nós precisamos ter a verdadeira compreensão do perdão que cada um de nós recebemos do Senhor Jesus. Não importa se você cometeu pecados esdrúxulos ou se você cometeu pecados bobinhos, importa é que todos nós somos pecadores. E nós estávamos em dívida com Deus e nenhum de nós poderíamos pagar essa dívida. E Deus fez isso por nós. Precisamos reconhecer que todos nós, independente da quantidade de nossos pecados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E todos nós precisamos de Jesus para nos dar vida, como diz em Efésios, no capítulo 2. O verso 44 diz: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungia os meus pés. Jesus está fazendo a comparação ali do tratamento que ele recebeu do fariseu e do tratamento que aquela mulher estava dando a Jesus. Aquela mulher, com tudo aquilo que ela estava fazendo, ela estava demonstrando o amor que ela tinha por Jesus. Aquele homem simplesmente ofereceu um jantar para Jesus, mas aquela mulher estava demonstrando todo o seu amor. Desde quando ela entrou naquela casa, ela não cessava de demonstrar o amor dela pelo Senhor Jesus. E nós precisamos nos lembrar que amor não pode ficar só em palavras, amor não pode ser reduzido a apenas um sentimento, mas o amor ele precisa ser demonstrado. Se você diz que verdadeiramente ama, você precisa demonstrar, você precisa agir em favor do outro que você diz que ama. Quando nós amamos de verdade alguém, nós estamos dispostos a matar e morrer pelaquela pessoa. Nós precisamos demonstrar o nosso amor, porque senão não é um amor de verdade. Se o amor fica apenas em palavras, se o amor se resume a apenas um sentimento e não é demonstrado. E aquela mulher estava justamente fazendo isso, demonstrando o seu amor por Jesus ali na frente de todos. Então, à medida que nós compreendemos a amplitude do perdão que nós recebemos, isso vai resultar em mais amor ao Senhor Jesus. E quanto mais nós amarmos ao Senhor Jesus, mais vamos agir em seu favor. Mais vamos fazer pelo reino de Deus. Mais estaremos entrosados na igreja, mais nós estaremos cuidando uns dos outros, nos edificando. Estaremos ativos na casa do Senhor. Não conseguiremos olhar um perdido passando que a gente vai pedir a Deus uma oportunidade para ir lá pregar a palavra. A gente não vai conseguir ouvir um testemunho de um missionário que está longe passando necessidade e ficar indiferente a isso. Nós vamos demonstrar o nosso amor por Jesus agindo em favor do nosso Senhor Jesus, como aquela mulher estava fazendo. Então, o que Jesus estava falando aqui, Jesus estava apontando o amor daquela mulher por ele. E quando nós amamos Jesus dessa maneira, nós faremos qualquer coisa por ele. Infelizmente, nós temos vivido dias em que a maioria dos cristãos não tem demonstrado o amor que eles têm por Jesus. Infelizmente, muitos cristãos dos nossos dias, eles têm se conformado ao sistema do mundo,
eles têm se tornado iguais ou pior do que as pessoas que estão lá fora. E a igreja parece que tem perdido sua força no mundo que nós vivemos, porque os cristãos se calaram, os cristãos estão reclusos a estar somente dentro dessas quatro paredes e lá fora não demonstram seu amor por Jesus. O amor por Jesus precisa pulsar no nosso coração. Quando nós dizemos que nós amamos Jesus, isso deve nos fazer vibrar por Ele. Isso deve nos fazer demonstrar esse amor por Ele com a nossa própria vida. Entregando a Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, e nada mais importa, eu só quero demonstrar o meu amor por Jesus. Eu só quero que Ele seja exaltado, eu só quero que Jesus seja conhecido. Eu quero que pessoas sejam salvas, que essas pessoas também sejam alvo da graça do Senhor Jesus, assim como eu, como você foi. Nós precisamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor Jesus. E aí continua. Jesus, no verso 47, olha para aquela mulher e diz para ela: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você acha que Jesus te perdoou de poucos pecados, você vai continuar amando pouco a Jesus. Se você não tiver dimensão da dívida que você tinha com Deus e do quanto Ele te perdoou, você vai continuar fazendo muito pouco pelo Senhor Jesus. Mas ore nessa noite, peça ao Senhor que Ele te mostre a grandeza do perdão que você recebeu, para que a partir de hoje a sua vida mude, para que a partir de hoje você se torne um cristão mais ativo na casa do Senhor, para que você demonstre com a sua vida realmente que você ama a Deus e você esteja a cada dia de sua vida como aquela mulher aos pés de Jesus, demonstrando com a sua vida o amor que você tem por Ele. E muitas vezes é isso, queridos. Muitas vezes nós fazemos pouco por Jesus porque o nosso amor por Ele é pouco, porque nós não reconhecemos o tamanho da dívida que nós tínhamos com Deus. Achamos que éramos corretos diante de Deus, que não tínhamos muitos pecados e que o perdão dos nossos pecados foi pequeno. Mas nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus. Quando Jesus perdoa os pecados daquela mulher, Jesus olha para aquela mulher, o verso 48 diz: então, disse a mulher, perdoados são os seus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Continuaram julgando ali Jesus. Quem é esse que está perdoando pecados? Porque só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas Deus estava ali. O próprio Deus estava perdoando os pecados daquela mulher. E para que não restasse nenhuma dúvida de que ele era Deus, Jesus mais uma vez, não se importando com o que aqueles homens estavam dizendo, ele olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E certamente essa mulher foi uma mulher que saiu muito feliz daquele lugar, porque ela sabia a dimensão da dívida que ela tinha com Deus, e a partir daquele momento ela não tinha mais dívida nenhuma. Tudo foi perdoado pelo Senhor Jesus. Ela agora estava em paz com Deus novamente. E é assim que nós precisamos ser, queridos. É assim que nós precisamos agir com relação ao perdão que recebemos do Senhor Jesus. Lido o texto e explicado, eu quero trazer algumas considerações para as nossas vidas. Para os que estão aqui nessa noite ou que estão em casa nos acompanhando, que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ainda não é Senhor e Salvador das suas vidas, lembrem-se que apenas demonstração de respeito é diferente de amar a Jesus. Demonstrar apenas um externo respeito por Jesus não é o suficiente para que você seja salvo. Você precisa confessar
Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você obtenha o perdão dos seus pecados. Lembre que amá-lo é reconhecer quem Ele é reconhecer o que Ele fez na cruz. Amar a Jesus é se render aos seus pés. Reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a dívida que você tem diante de Deus e reconhecendo, principalmente, que você não tem como pagar essa dívida. Mas o próprio Jesus, na cruz, Ele pagou essa dívida que nós tínhamos com Deus. E era uma dívida que nós não poderíamos pagar e nós precisamos nos apossar desse perdão. Nós precisamos nos apossar do sacrifício de Cristo na cruz, do perdão que o Senhor nos dá quando nós depositamos a nossa fé no Senhor Jesus. Você precisa crer que o Senhor Jesus morreu na cruz pelo seu pecado e que Ele morreu em seu lugar. E você pode fazer essa oração aí nessa noite, se você deseja o Senhor Jesus na sua vida. Se você deseja ser salvo, você pode fechar os teus olhos e orar ao Senhor e convidar, dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu reconheço os meus pecados, eu reconheço que tenho uma grande dívida diante de Deus e que só o Senhor pode perdoar essa dívida que eu tenho com Deus. Fazendo isso, você vai descobrir o grande amor com que Deus nos amou e o amor que você também vai passar a demonstrar pelo Senhor. Lembre-se também, com Jesus, nós temos uma equação um pouco diferente. Em Cristo, quanto mais se acrescenta no débito, né, que é o nosso pecado, mais se acrescenta na graça do perdão de Deus. E a compreensão dessa graça do perdão de Deus, inevitavelmente vai resultar em nós amor por Jesus Cristo. E esse amor por Jesus Cristo resultará em ações enérgicas e inexplicáveis para com Jesus. Nós precisamos demonstrar que nós amamos ao Senhor Jesus. Não amamos tanto a Jesus, porque talvez não tenhamos compreendido o tamanho da dívida que Ele pagou por nós. E quando nós dizemos que amamos a Jesus, e a única evidência que nós demonstramos isso é vir aos cultos, dia de domingo, às vezes só o culto da manhã, às vezes só o culto da noite, e nada mais além disso, não é suficiente. Isso não é amor por Jesus. Quando nós não compartilhamos o Evangelho, quando nós não investimos em missões, quando nós não oramos pelos nossos irmãos, quando não nos envolvemos na igreja para servir ao Senhor e aos irmãos, mas pelo contrário, nós queremos sentar e ser servidos pelos nossos irmãos, isso é uma prova que falta amor por Jesus no seu coração. E isso mostra também que você não compreendeu totalmente aquilo que Jesus fez por você. Você não compreendeu totalmente o tamanho da graça do Senhor e do perdão que foi derramado sobre a sua vida. E a menos que haja arrependimento e você mude a sua compreensão, você vai permanecer o resto da sua vida fazendo o mínimo por Jesus. E isso não é suficiente. O cristão que verdadeiramente ama a Jesus, ele é diferente dos outros seres humanos. Por causa de Jesus e da graça dele derramada a nós, nós conseguimos perdoar a quem nos ofendeu de todo o coração. Não importando o que a pessoa fez conosco, a gente consegue perdoar essa pessoa. A gente não se conforma com o que a cultura está nos impondo como normalidade, e nós não andamos segundo essa normalidade que o mundo traz para nós, mas nós andamos de maneira diferente, andamos segundo a palavra de Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor Jesus. Quando nós verdadeiramente amamos ao Senhor, nós estamos dispostos a sofrer o dano, nós estamos dispostos a perder tudo por causa de Cristo, a nossa reputação, amigos, o emprego,
às vezes até a nossa própria família e a nossa própria vida, por amor a Cristo. Enfim, nós precisamos estar dispostos a obedecer a Jesus, a praticar a sua palavra como uma forma de demonstrar a nossa devoção e o amor que temos por Ele. Porque o amor é uma mistura da compreensão da grandeza do perdão recebido com o fruto apresentado a Deus. Nós precisamos frutificar para o Senhor. Nós precisamos dar frutos, porque é pelos frutos que as pessoas nos conhecerão. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Que nós possamos sair daqui nessa noite verdadeiramente alimentados pela palavra e que nós venhamos fazer uma análise durante essa semana. O quanto nós temos demonstrado de amor por Jesus. Será que verdadeiramente eu tenho dimensão do perdão que foi oferecido a mim? Será que eu tenho dimensão do tamanho dos meus pecados, da dívida que eu tinha com Deus e que me foi perdoada? Eu espero que o Espírito Santo ilumine a sua mente e traga essa convicção do quão pecadores nós somos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Louvamos, ó Pai, pela Tua palavra ministrada nessa noite. Nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa hora, com o nosso coração aberto, descortinado diante de Ti, porque nós não podemos esconder nada do Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda as nossas mentes. E nós oramos nessa hora, ó Pai, para que a cada dia o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, para que o Senhor nos dê a compreensão daquilo que o Senhor fez por nós, do plano eterno de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz, do Espírito Santo que aplica toda a obra de Cristo nas nossas vidas. Que nós venhamos, ó Deus, ter a verdadeira compreensão de quem nós somos, daquilo que nós precisamos fazer, ó Deus, para demonstrar o nosso amor por Ti. Nos perdoa, ó Pai, porque temos feito tão pouco pelo Senhor. Nos perdoa, ó Deus, porque nós estamos vivendo no tempo em que as igrejas têm se calado, muitos cristãos têm se rendido aos modismos, têm se rendido ao sistema mundano e não têm vivido de maneira diferente, ó Pai. E nós precisamos viver dessa forma. É uma forma de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Uma forma de demonstrarmos que Te amamos é quando nós buscamos, Senhor, a santificação a cada dia. É quando nós buscamos ser mais parecidos com Cristo. É quando nós nos despimos, ó Pai, dos nossos pecados, que muitas vezes traz uma falsa sensação de alegria no nosso coração. São pecados que, às vezes, são pecados de estimação, que ninguém sabe, mas que nós continuamos praticando nas nossas vidas, Senhor. Mas nós queremos nos despir do velho homem, das velhas práticas, e nós queremos nos revestir do Teu Espírito Santo. Queremos nos revestir, ó Pai, das boas obras que glorificam ao Teu santo nome. Nós não queremos honra para nós mesmos, nós não queremos sermos reconhecidos, ó Deus, mas nós queremos que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas. Nós queremos que o Senhor seja conhecido, ó Pai, através das obras que fazemos, ó Deus, na igreja. Oh Deus, nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa convencer-nos dos nossos pecados a cada dia. Que nós venhamos ter sempre consciência da dívida que nós tínhamos com o Senhor e do quanto o Senhor fez por nós. O nosso perdão foi tão grande, Deus, era uma dívida que nós não podíamos pagar, mas nós louvamos pelo que o Senhor fez por nós. Nos dá compreensão, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento.
nos dá mais amor pelo Senhor a cada dia, ó Pai. Que sejamos ativos na Tua obra, que nós possamos ter prazer em trabalhar para o Senhor. Tira de nós, Senhor, o desejo de sempre sermos servidos apenas, mas nós queremos seguir o exemplo de Cristo, que foi servo, e nós queremos servir também ao Senhor e servir aos nossos irmãos. Coloca isso, ó Pai, no nosso coração, que nós possamos fazer isso com alegria cada dia, para glorificar o Teu nome e para a edificação dos nossos irmãos, para a edificação da Tua igreja. Nos use, ó Deus, de maneira poderosa, para que o Senhor seja sempre exaltado no nosso meio. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém.